Shalom Aleichem, paz seja convosco. Nós vamos voltar para a terceira etapa, a terceira parte do nosso vídeo, falando sobre os fariseus. Fariseus em hebraico, os perushim, que significa os separatistas ou os intérpretes da Torá. Eles eram membros de um grupo interno ali do judaísmo há 2000 anos atrás, no fim do período ali do Segundo Templo, que se opunha totalmente ao liberalismo bíblico dos mais aristocráticos e sacerdotes saduceus e ao asceticismo dos essênios naquela época. Após ali a destruição do Templo de Jerusalém, no ano 70 ali depois de Cristo, os dois últimos grupos praticamente desapareceram e os ensinamentos orais dos fariseus modelaram o judaísmo rabínico que surgiu do conselho do sábio chamado Jabne e Avne em hebraico. Embora o farisaísmo seja descrito negativamente ali pelo Novo Testamento, os próprios fariseus, eles eram muito críticos a respeito da hipocrisia. Eles eram críticos, verdadeiros críticos ali da hipocrisia de muitos de seus membros também. Então não eram todos os fariseus que eram hipócritas, né? Alguns vídeos aí que eu já gravei, já falei que não eram todos os fariseus que eram hipócritas. Nós vemos até pelos as crônicas, que é Atos dos Apóstolos, que muitos dos perushim, dos fariseus, aceitaram ali o testemunho de Yeshua, creram que Yeshua era Mashiach e seguiram ali na primeira Kehilá, ou seja, aquela primeira comunidade que se converteu ali a fé totalmente em Yeshua, crendo que ele era o Mashiach. Então há uma certa divergência ali entre os eruditos quanto a se os principalmente os originais, né, que eram os minimalistas, chamados mimalistas, que estavam preocupados ali principalmente com as leis da pureza ritual e alimentar e com os dízimos, ou seja, os fariseus eles tinham muito preocupação a respeito da pureza do ritual, ou seja, lavavam as mãos, né, antes de se alimentar, antes de comer. Isso nós vemos uma prática até nossa mesmo, né, é um costume nosso também, já vem de longas datas, de antes da gente se alimentar, a gente lava as mãos. Isso já veio do povo judeu. Então eles tinham esse costume, né, à risca. Então, antes de tudo, antes das orações também, antes de pegar nos rolos da Torá, eles lavavam-se as mãos. Então eles eram totalmente mesmo devotos, né, àquilo que eles faziam. Então eles tinham preocupação da pureza do ritual e também de alimentar, ou seja, da kashrut, né, que era o alimento kasher, que era o alimento apropriado. Deus deu uma mitzvah, mandamento ali em Levítico capítulo 11, para o que os judeus deveriam comer e aquilo que eles não deveriam comer. Então havia essa preocupação. E eles tinham a preocupação também dos dízimos. O dízimo, a palavra dízimo em hebraico é macê. Então eles tinham muita preocupação nos dízimos, eles tinham preocupação ali na pureza no ritual, eles tinham preocupação ali no alimento, né? Os judeus não comiam a comida trefe, não comer comida porco, não comer carne com leite. Então havia essa separação, porque assim determinava o Eterno lá na Santa Torá. Eles também, os fariseus, eles preservavam à risca as tradições populares e faziam do estudo e interpretação da Torá o centro da vida religiosa. O próprio nome do grupo foi interpretado de diversas maneiras, significando aqueles que se mantêm totalmente separados. Então a palavra fariseu, perushim, são os separados, são aqueles que são totalmente separados da profanação, né, do mundo e também de alguma profanação ritual, ou seja, da profanação da Avodá Zará, que a palavra Avodá significa serviço e Zará é serviço estranho, ou seja, alguém que comete
totalmente idolatria. Então o povo judeu, os fariseus, perushim, eles tinham uma preocupação muito grande para não fazer avodá zará, um serviço estranho para Hashem, para o Eterno. Então eles também, o texto escrito da Torá, eles pegavam e obedeciam ao pé da letra. Eram os perushim, eram os fariseus. Eles também desenvolveram assim a tradição rabínica. Hoje se tem rabino, né, na comunidade judaica. Por quê? Por conta dos fariseus que estabeleceram os raham, os rav, os rabinos. Nós sabemos que Yeshua também era um rav, ele era um rabino. Muitas passagens do Novo Testamento, na Brit Hadashah, nós vamos ver alguém chamando Yeshua de Rav, de rabino, de mestre, né? Aquele que zelava por discípulo, porque o mestre naquela época ele tinha discípulos. E até uma coisa que Yeshua falou, ele disse assim: quando orardes, orardes em meu nome. Porque ele disse que os seus discípulos, quando orassem, falassem o seu nome. Porque havia a tradição e o costume no meio dos rabinos da época, que o rabino ele tinha méritos diante de Deus. Então todas as vezes que os talmidinhos, que os discípulos orassem ao Pai, orassem ao Eterno, orassem a Deus pelos méritos do tzadik, pelos méritos do rabino. Então o rabino ele tinha créditos com Deus. Então é mais ou menos isso, ele tinha crédito com Deus. Então por isso Yeshua ele disse: quando orares, orares em meu nome, pedindo em meu nome, né? E qual era o nome? Yeshua, porque o nome Yeshua significa salvação, né? Significa salvação. Então que o Eterno possa abençoar todos vocês. A terceira parte do nosso vídeo aqui, a terceira parte falando sobre os perushim, sobre os fariseus. Shalom Alecha, paz seja convosco. Deus abençoa. Na abençoe.